Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Chegou o dia do vídeo mais esperado do ano, que é o Top 10 livros nessa edição, quarta dela em 2025. Mas antes, vai curtindo esse vídeo aqui, espalhando para quem você mais ama. E vamos aqui dar logo andamento, porque eu sei que vocês estão curiosos para saber qual foi a minha lista de top 10 desse ano de 2025. Já virou tradição, basicamente, aqui no meu canal. O que acontece? Algumas observações aí no meio disso tudo. Primeiro, esse ano eu consegui ter um volume maior de livros. Até o momento que eu gravo esse vídeo aqui, certo? Eu li 40 livros e atualmente eu estou lendo esse 41º livro, que pode virar o número 1 de 2026, que é esse livro aqui da Poliana, certo? Da Eleanor H. Porter. Cara, muito interessante. Eu pensei que fosse um livro bobinho, mas é um livro de infanto-juvenil muito interessante, muito sensível. E ele tem uma continuação que eu não sabia, que é o Poliana Moça, da mesma editora Pé da Letra. É isso? Isso, da editora Pé da Letra, que até tem uma capa também bem ilustrada, bonita como essa. E tem a segunda parte, que eu não sabia. Eu pensei que fossem livros parecidos ou com enredos diferentes, mas aliás, são enredos diferentes, melhor dizendo, mas eu pensei que não se interligassem um ao outro, mas se interligam de toda forma. Poliana, primeiro livro, e o Poliana Moça, segundo livro. Mas tá bem interessante essa história, tá muito bacana. Eu já tava na dívida de ler ele desde 2023. Pois é, então tá aqui, um Poliana Moça, tô lendo, tá muito interessante e muito bacana. Ou seja, não tem nenhum livro que ficou pendurado, pelo menos esse ano, ainda bem, que poderia ter entrado no top 10. Infelizmente não teve nenhum livro comparado aos outros anos, porque ano passado foi o livro de filosofia, né, que poderia ter entrado, mas não entrou. De 2023 eu não me recordo exatamente qual livro, acho que foi o livro do Bauman, que poderia ter entrado, mas não entrou. Da primeira edição em 2022 eu não me recordo bem, mas esse ano, pode ter certeza, não teve nenhum livro para poder entrar no top 10 que, na minha visão, poderia ter entrado. No caso, A Política, que foi o último livro que eu li, né, por completo, do Aristóteles, poderia até ter entrado, mas como eu finalizei ele, de fato, eu percebi que ele era uma 3 estrelas e meia ali no máximo, então não foi minha predileção para um top 10 ali desse ano de 2025. Agora vamos lá, vamos começar essa lista pelo 10º livro. E cara, esse livro aqui caiu na minha mão esse ano, certo? Lá pelas minhas visitadas que eu dei no Facebook Marketplace. E ele fala muito bem sobre aquela questão de como dar e receber é muito efetivo. E subsequentemente como isso gera uma rede de apoio muito grandiosa dentro de projetos, dentro de ONGs, em empresas, enfim, em coisas em geral da vida pública e também da vida privada, que é esse livro aqui do Adam Grant, Dar e Receber, uma abordagem revolucionária sobre o sucesso, generosidade e influência. E todos esses três aqui, sucesso, generosidade e influência, se interligam muito bem na história desse livro aqui do Adam Grant. E tem muitas histórias interessantes, principalmente nessa parte colaborativa. Então, aqui a gente percebe que colaborar com o outro não é só um benefício para aquele dos quais nós estamos ajudando, mas também, de fato, é colaborativo até para conosco. E, cara, vale super a pena para você entender esse conceito de dar e receber, lendo esse livro do Adam Grant, para você criar uma consequência de que até mesmo na Bíblia revela que dar é melhor do que receber. Então, esse livro aqui vai te ajudar a entender melhor esse conceito. Então, esse foi o meu 10º livro dentro do top 10 de 2025, Adam Grant, Dar e Receber. Aí o meu 9º livro aqui, né, dessa lista do top 10, imaginem que, tipo, você se transforma em um bicho, certo? E que todo mundo te vê de maneira muito estranha e você também se vê de maneira muito estranha. Eu acho que aqueles que já leram esse livro já entenderam
o que eu quis dizer, que é esse livro do Kafka, A Metamorfose. O Kafka, ultimamente, nos últimos anos, principalmente, que O Processo foi o melhor livro que eu li dentro do top 10 de 2022, está aqui. A Metamorfose entrou na 9ª posição. E aqui, basicamente, ele fala muito sobre esse quesito da transformação, sobre um realismo inesperado que o Kafka retrata dentro desse livro. E assim, não só desse livro A Metamorfose, mas a triagem, né? O Processo, o Castelo, que é o menos conhecido dos três, vale a pena ler. Então, cara, sempre vale a pena ler Kafka. Sempre vale a pena ler Kafka. Por que sempre vale a pena ler Kafka? Pelo fato do impressionismo, às vezes do trágico, às vezes daquilo que nos machuca. Então, ele traz dentro de todo esse contexto uma reflexão muito importante para a nossa vida pública e privada. Então, esse livro do Kafka, A Metamorfose, vale super a pena para entender um pouco desse mundo cruel da condição humana, mesmo o personagem aqui se transformando num bicho e muita gente vendo ele de maneira diferente e até ele mesmo se vendo dessa maneira diferenciada. Então, esse livro do Kafka, A Metamorfose, foi o 9º livro do meu top 10 de 2025. Agora vamos para o 8º, né? Estamos mais acelere, né? Esse ano, mais rapidinho e tal, etc. Mas esse livro aqui, ele veio comigo de 2024, beleza? Li ele, parei, mas acabei lendo ele por completo, achei muito interessante, muito bacana. E assim, eu vou falar aqui o nome principal, né, dessa história incrível, clássico da literatura brasileira, de um dos maiores escritores da nossa literatura. Vou falar aqui o nome do personagem, Pedro Arcanjo. Quem sabe, sabe e entende de que eu falei de Tenda dos Milagres, de Jorge Amado. E assim, eu não tinha nunca lido Jorge Amado, tanto que esse ano foi o ano de vários livros inéditos que eu li na minha vida, foi o ano do ineditismo literário. E cara, esse livro aqui foi muito marcante, muito interessante, porque ele já abordava nessa época, se eu não me engano, esse livro aqui é de 1944, por aí. E assim, vou dizer para vocês, vale super a pena ler esse livro aqui do Jorge Amado, porque tem todo aquele conceito que ele abordava lá no começo do século XX, ali meados do século XX, melhor dizendo, sobre a condição das pessoas de cor, sobre a liberdade de se expressar da maneira que bem entender, a expressão da cultura baiana e da cultura negra em si. Então, cara, vale muito a pena ler esse livro Tenda dos Milagres. E eu também tenho outros livros ainda para ler do Jorge Amado. No caso, um deles é o Capitães de Areia. E quem sabe ele entre aqui no top 10 de 2026, não sei. Mas também desejo ele para ler em 2016 ou 2026. Quem sabe aí. Então, esse foi o meu 8º do top 10 de 2025. Tenda dos Milagres, do Jorge Amado. Pois é. Agora, esse aqui que é o 7º livro, figurinha carimbada basicamente, desde que eu voltei a ler esse autor aqui. E os livros dele, né, esse aqui um pouco maior do que o do ano anterior, mas mesmo assim com uma temática muito interessante, como sempre o autor faz, certo? Mas eu vou mostrar logo para poder discorrer de uma maneira mais clara isso para vocês. O Homem Duplicado, do José Saramago. Mais uma vez o Saramago aqui na minha lista de top 10. Ano passado foi Das Intermitências da Morte, de quando a morte deixa de existir, o que acontece com todos nós. E agora nessa temática do Homem Duplicado, que é muito bizarra, muito interessante. Quando alguém descobre exatamente uma pessoa como totalmente ela é, por rosto, por forma, por comportamento, por data de nascimento, hora de nascimento, mas em papéis contrários ao dela. Então, cara, essa trama aqui do José Saramago vale super a pena ler. Também desejo ler outros livros, porque esse é o 3º livro que eu já li do Saramago. Teve ano passado As Intermitências da Morte, teve esse, A Viagem do Elefante 2008. Então, esse livro aqui, basicamente refletindo sobre essa consciência, né, de será que eu acho alguém igual a mim, com as mesmas características, com os mesmos modos,
e subsequentemente vivendo um papel que talvez seria o meu nessa mesma vida, tá aqui. Esse livro revela basicamente sobre esse mundo louco como o Saramago retrata aqui. E mais uma vez, sempre quando eu falo de Saramago, eu sempre tenho que advertir vocês: treinem a paciência para a leitura desses livros do Saramago. Porque como o Saramago esteticamente ele escreve tudo de maneira contínua, fica difícil saber o que é cena e o que é diálogo. Então, esses livros do Saramago, não só esse aqui, como os outros que eu já li e outros que você vai ler e que também eu desejo ler, vão te exigir esse tipo de atenção um pouquinho mais redobrada, nesse sentido de, como eu já falei, de entender na história o que é diálogo e o que é cena. Mas, de toda maneira, Saramago vale super a pena ler, e ele foi o meu 7º livro dentro da lista do Top 10 de 2025. Pois é. Agora vamos para esse livro aqui. Esse livro eu acabei comprando ele na Bienal do Livro, certo? Eu achei muito interessante porque ele mistura um pouco de ciência com quesito de comportamento humano, e ele define muito bem o que é que faz de fato uma pessoa ser boa e uma pessoa ser má, que é esse livro aqui do Paul Bloom, O que nos faz bons e maus. E cara, esse livro aqui é muito interessante, muito bacana, porque, como eu disse para vocês, ele pega muito esse viés, tanto científico quanto comportamental humano, para entender um pouco como nós nos comportamos nesse sentido, tanto do bem quanto do mal, e por que seguimos por esses respectivos caminhos. Então, para você entender melhor um pouco dessa questão, um pouco dessa causa, é esse livro aqui do Paul Bloom, como o que nos faz bons ou maus. E assim, tem até vários pontos aqui muito interessantes que ele aborda aqui sobre a natureza humana, que a gente precisa entender e precisa aprofundar para de fato, pelo menos um pouco, entender sobre esse quesito de bondade e maldade dentro de nós, seres humanos. Então esse livro do Paul Bloom foi o meu 6º livro do meu top 10 de 2025. Pois é. E aí, agora já foram 10, 9, 8, 7, 6. Vamos para a segunda metade, já foi a primeira metade dos meus livros de top 10. E esse aqui, a história é muito curiosa. Por quê? Porque eu lembro que eu estava pegando uns livros na biblioteca. No caso, na verdade não foi nem na biblioteca, foi num local de troca de livros. E aí eu tinha alguns livros aqui que eu olhei para eles e disse, não faz sentido ter esses livros aqui, eu não vou ler eles. E acabei trocando por esse livro aqui. E esse livro me impressionou muito, porque é o seguinte, como eu falei num dos meus vídeos, nessa minha caminhada toda de 365 vídeos, né, um vídeo por dia, que o maior perigo da humanidade não são as armas químicas, mas sim a dopamina. Pois é, a molécula do desejo. E cara, esses autores que fizeram esse livro aqui retrataram muito bem os perigos da dopamina. E aqui ele fala em um ponto muito crucial do livro que eu achei muito interessante, que foi a questão de como a dopamina age dentro dos vícios. E cara, é muito importante você que ou tem algum problema de vício, ou tem alguém na família, ou parente próximo, um amigo, que tenha problema de vícios, ler esse livro da dopamina, para entender melhor, de maneira científica e comportamental humana, como funciona essa coisa da dopamina, como ele fala aqui, que é a molécula do desejo, e como você deve mitigar ela de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais incisiva, para que você possa viver de uma melhor maneira a tua vida. Então vale super a pena ler esse livro para entender um pouco do nosso cérebro, como ele funciona com a dopamina, quais são os benefícios, os malefícios e como a gente pode controlar e mitigar os malefícios do excesso de dopamina que tem nos atacado muito, principalmente por conta dessas telinhas aqui. Então, Dopamina foi o meu livro 5º do top 10 de 2025. Pois é. Agora vamos pro 4º, né? Que já a gente tá chegando aqui no top 3. Eu vou dar uma golada na água aqui, porque esse vídeo geralmente é muito longo e só vai dando aquela golada para dar uma molhadinha na garganta, né? Pois é. E assim, mais uma golada antes de falar desse livro aqui. Cara,
Esse livro aqui é como eu falei, né, na minha jornada de livros, eu também já falei nas minhas redes, que não só toda mulher deve ler esse livro, mas todos os homens, se possível, devem ler esse livro aqui. Que é esse livro aqui da Clarissa Pinkola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Esse aqui é a edição antiga, porque a edição nova é da capa vermelha, né? Que geralmente vende... Ai, meu joelho, perdão, aqui. Que geralmente... Opa, quase saí aqui. Que geralmente vende nas Americanas, na Amazon, né? Eu vi ele muito nas Americanas, já não vejo mais, mas vejo muito na Amazon. E assim, quando eu peguei a edição antiga deles, santo Facebook Marketplace, cara, achei muito interessante e resolvi ler. Demorou, mas, cara, você aqui entende a natureza da mulher selvagem e um pouco mais de tudo que se reflete dela. Porque a Pinkola Estes, ela teve a destreza e a maestria de escrever esse livro, tendo essas visões filosóficas, comportamentais humanas, de culturas, costumes, dos mais variados jeitos para se conhecer o arquétipo da mulher selvagem. E por isso que homens e mulheres devem ler esse livro, no caso das mulheres, para entender melhor esse arquétipo delas mesmas, da mulher selvagem, como ela vive, como ela tem de se comportar e agir, e como foi esse arquétipo da mulher selvagem durante os anos, porque ela conta muito sobre, através, né, de contos, de histórias, de culturas diferentes. Então vale super a pena você, mulher, compreender essa coisa da mulher selvagem através desse livro da Clarissa Pinkola Estes, e você também, homem, que tem uma parceira ou não, para poder compreender pelo menos um pouco sobre esse quesito do mundo feminino, sobre essa questão da mulher selvagem. Então, esse livro da Clarissa Pinkola Estes foi o meu top 4 do ano de 2025, nesse top 10. Agora vamos pro top 3, né? Pois é, top 3, cara, brincadeira, viu? E eu vou dizer pra vocês, esse ano o top 3 foi o mais difícil de escolher, principalmente os dois primeiros, assim, que, cara, bizarramente louco, interessante. Mas aqui no top 3, o que é que acontece? Esse livro eu comprei e eu achei muito efetivo ler. Porque se fala muito de inflação, as coisas estão muito caras, etc. E as pessoas e a mídia em geral não falam coisa com coisa da realidade do quesito da inflação. E esse livro aqui, que principalmente aborda muito sobre a doutrina que eu, assim, acredito muito, que é o anarcocapitalismo, cara, é essencial para você entender, porque ele não só está num viés libertário, anarcocapitalista, mas também está num viés real, dentro do mundo econômico assim como ele é, que é esse livro aqui do Ludwig von Mises, O que o governo fez com o nosso dinheiro. E aqui você entende, tanto em contexto econômico e principalmente em contexto histórico, da onde vem a inflação, como vem o surgimento da moeda e subsequentemente outras nuances que a mídia e as redes sociais tentam distorcer para você acreditar no errado. Mas aqui não, você vai entender o certo pelo certo e aí sim vai compreender todo esse contexto histórico e tudo isso que a gente está vivendo nesse momento de hiperinflação, essas coisas todas, etc. e tudo. E aí as coisas vão fazer muito mais sentido nesse quesito econômico, na tua cabeça, sem distorções ou qualquer outra coisa que seja não um fato, não uma factoide, mas sim um fato, como esse livro aqui do Ludwig von Mises, pai do libertarianismo, pai, melhor dizendo, do mundo libertário, né? Óbvio, falando sobre o que o governo fez com o nosso dinheiro. Vale a pena entender, principalmente porque ano que vem é ano de eleição, então você precisa entender um pouco disso através desse livro, que foi o meu terceiro do top 10 de 2025. Pois é. Agora, vamos pro top 2, né? O segundo livro, o prata, porque esse do Ludwig von Mises foi o bronze, né? E, cara, assim, foi difícil escolher, porque ele quase foi o número 1 esse ano. Quase foi por muito pouco. E esse livro eu achei muito engraçado, porque eu consegui, né, fazer as minhas compras ali de Facebook Marketplace, etc e tal. E, cara, assim, eu achei brilhante esse livro aqui, brilhante, porque até então eu nunca tinha lido o autor. Li por um livro que eu consegui em espanhol,
muito bom, muito bacana, mas esse aqui superou demais o primeiro livro de uma maneira assim magistral e incrível, que eu tenho que mostrar para vocês. Gabriel Garcia Marques, Memórias de Minhas Chuchas Tristes. Pois é, cara, é bizarramente incrível. Eu li assim em 2 dias de uma lapada esse livro. Se tivesse deixado, tinha lido num dia inteiro, mas ele foi tão assim fluida a leitura, gostosa a leitura, que cara, no segundo dia que eu tava lendo, faltavam cerca de 15 páginas para eu terminar. E esse livro aqui não tem nem 200. Pois é. E cara, aqui ele reflete muito sobre a idade, porque ele conta a história de um idoso de quase 100 anos, certo? De como os comportamentos dele, não só sexuais, mas também os comportamentos de sentimentos, de entendimento do próprio eu, muito de viés de lembranças do passado, pouca perspectiva de futuro, situações do presente que se conta no livro. E cara, é um negócio assim bizarramente incrível esse livro aqui. E eu lembro até que ele foi meio modinha esse livro. Eu tenho que molhar a garganta como sempre esse livro. Esse vídeo aqui é muito longo. Que assim, eu me lembro desse tempo, porque esse livro foi mais ou menos lançado, se eu não me engano, em 2004, 2005, por aí. Tenho que ver aqui na ficha catalográfica, 2005. E eu lembro que ele foi muito modinha com atores globais. Alguns deles leram exatamente esse livro. Eu lembro que, se eu não me falha a memória, aquela atriz que fez até propaganda de cerveja, a Juliana Paz, ela leu esse livro do Gabriel Garcia Marques, que na época foi um boom literário, foi uma coisa tipo best-seller mesmo. E assim, anos e anos depois, eu li esse livro e me encantei demais, cara. Um negócio assim, louco, bizarro. Gabo ele escreveu assim e deixou essa relíquia pra gente, ó. Memórias de Minhas Putas Tristes, que você precisa ler para conscientizar sobre o tempo e as coisas dentro dele. Então, cara, vale super. Foi medalha de prata, top 2, quase foi top 1 dos meus livros de 2025. Pois é. Aí, chegamos finalmente no melhor livro do ano. E assim, esse autor aqui, ele faleceu, né? Esse ano de 2025, que Deus o guarde. E assim, eu tinha esse livro desde o começo de 2024. Aí eu pensei, pô, nunca li esse cara, nunca li e tal, etc. Mas eu vou pegar esse maluco aqui pra ler. Aí fui enrolando. Aí o que acontece? Esse autor aqui, ele veio a desencarnar, né? Que Deus o tenha. Aí eu pensei, pô, cara, eu vou ler esse cara aqui, porque esse cara já faleceu, ele parece ser um bom escritor. Mas esse livro aqui, por A mais B, me surpreendeu de uma maneira tão fulminante, tão absurda. Vou mostrar pra vocês. Memórias, Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa. Cara, é bizarramente incrível esse livro aqui, me prendeu de ponta a ponta. Eu lembro que mais ou menos em meados desse ano, 2025, eu estava trabalhando no escritório de contabilidade. Beleza. E toda vez que eu ia de ônibus, tanto na ida quanto na volta para o trabalho, quando eu estava lendo esse livro, cara, eu sentia a sensação dos personagens aqui. Toda vez eu lendo, quando eu parava de ler, eu ficava assim, porra, o que é que vai acontecer? Poxa, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo outro. O que é que mais vai acontecer? O que que acontece? O personagem principal, ele é um peruano, assim como o Mário Vargas Llosa foi. E aí, ele tenta, no meio disso, ele conhece uma menininha, que eles apelidam, né, de Chilenita. E aí nessa, ele tenta conquistar ela e tudo, etc. Só que ela meio que desaparece no mundo. E aí fica-se durante vários enredos e vários momentos da história dele, da história do mundo, que se misturam entre a história dele e da Chilenita, encontros e reencontros com o amor. E até mesmo alguns encontros com amores diferentes, mas sempre se encontrando com o mesmo amor, em épocas diferentes, em locais diferentes e subsequentemente sendo o mesmo amor. É basicamente a mesma aquela história do amor que vai
e vem, vai e vem, que eu mesmo pessoalmente já vivi muito isso, mas não mais hoje. Mas, cara, essa história aqui te prende muito. Eu posso dizer porque o que eu vi desse livro, meu pai do céu, acho que foi um dos melhores livros da vida que eu li. E como esse ano, né, eu fechei os 500 livros aí, né, eu fiz o vídeo dos 50 melhores livros da minha vida. E, cara, esse livro aqui, pode ter certeza que se eu fizer no futuro, e eu sei que eu vou fazer um top 100 dos 1000 livros que eu já li na vida, que eu tô chegando ainda lá, cara, esse livro vai estar incluído. Pode ter certeza, esse livro vai estar incluído, porque é incrível a maestria como Mário Vargas Llosa escreveu esse livro. Aí eu fiquei me perguntando depois, poxa, por que eu não li antes? Mas eu entendo que teve um momento certo para ler, e foi esse ano, e é esse livro do Mário Vargas Llosa, Travessuras da Menina Má. Então, ele foi o top 1 desse ano de 2025, que, cara, não tenho muito o que dizer, só leia, porque vale super a pena ler esse livro aqui do Mário Vargas Llosa, beleza? Então foi isso, tá aqui o top 10 livros, esse vídeo tão esperado por vocês. Agradeço por você ter ficado até aqui comigo, mais de 26 minutos, um pouco menos de tempo, né? Mais ou menos o mesmo tempo que foi os anos anteriores, que foi o ano passado, mas esse ano também. Tá aqui o vídeo mais esperado do ano, agora para vocês aí curtirem, verem, reverem os livros, etc. E se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para saber quem é você, o que é que você achou, se já leu algum desses livros. Comenta aqui embaixo para a gente poder dialogar um pouco mais sobre isso. E clica no botão de se inscrever, clica na sineta que a nossa jornada não acabou, porque ainda tem mais até abril do ano que vem, beleza? Até o final de março do ano que vem, melhor dizendo. Então é isso. Até o próximo vídeo e Feliz Natal para todos vocês.